À quarta tentativa, Aguiar Branco foi eleito presidente do Parlamento. Ocupa o cargo nos primeiros 2 anos. Uma figura do PS completa a legislatura. A polícia norte-americana teve 90 segundos para parar o trânsito na maior ponte de Baltimore antes do embate do navio de carga. Na visita ao Brasil, Macron lançou um submarino ao lado de Lula da Silva, o terceiro de uma parceria entre os países na área da defesa. A tecnologia para o carro voador fabricado na Eslováquia foi vendida a uma empresa chinesa. Nos Países Baixos está a ser testado o Hyperloop. Declara-se eleito para presidente da Assembleia. À quarta votação, José Pedro Aguiar Branco foi eleito presidente da Assembleia da República. O candidato proposto pelos sociais-democratas teve 160 votos a favor. PS e PSD acordaram a presidência rotativa do hemiciclo. Aguiar Branco ficará por 2 anos. Os socialistas escolhem depois o nome que vai garantir a segunda metade da legislatura. O ex-ministro social-democrata da Justiça e da Defesa diz que não desiste da democracia. Assegura ainda que vai tratar com imparcialidade os 229 deputados. A polícia norte-americana teve 90 segundos para parar o trânsito na maior ponte de Baltimore, após ter sido alertada pela tripulação do navio de carga para uma falha de energia. O alerta foi dado perto da 1h30 da manhã de terça-feira. Um áudio divulgado pela imprensa internacional mostra o momento em que um polícia pede ajuda aos colegas para fazer parar o tráfego na ponte. I need one of you guys on the south side, one of you guys on the north side, hold all traffic on the Key Bridge. There's a ship approaching. It just lost their steering. So until you get that under control, we got to stop all traffic. Tudo indica que os 6 trabalhadores desaparecidos estejam mortos, mas as autoridades continuam as buscas para dar respostas às famílias. A polícia local informou que não há evidências de que tenham caído à água mais de 20 pessoas. At this point, we do not know where they are, but we intend to give it our best effort to help these families find closure. Os especialistas estimam que o encerramento da maior ponte de Baltimore, que colapsou após o embate do navio de carga, possa custar quase 14 milhões de euros por dia. Também o governador de Maryland informou que a queda desta ponte tem um enorme impacto a nível económico para o país. And that's why I think when we've seen how the entire country has rallied around Maryland and rallied around Baltimore, it's because they understand that the port of Baltimore is not just impacting Maryland. If you look at this, this port is responsible for over 51 million tons of foreign cargo. That's the largest in the country. Entretanto, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reuniu-se com altos funcionários na Casa Branca para discutir a resposta federal, estatal e local ao colapso da maior ponte de Baltimore. O navio de carga, também conhecido por Dali, dirigia-se para Colombo, no Sri Lanka. Os presidentes do Brasil e da França lançaram esta quarta-feira um submarino no estaleiro de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O aparelho de propulsão diesel-elétrica foi construído no Brasil com tecnologia francesa. Está equipado com sensores modernos, mísseis e torpedos. À peine 16 ans de cela, ce site d'Itaguaí n'était que forêts et marécages. C'est désormais l'un des chantiers de construction de sous-marins parmi les plus modernes du monde et le seul dans l'hémisphère sud. Cette vision géopolitique qui est la nôtre, celle d'être des grandes puissances qui coopèrent au service d'un ordre international et de ses équilibres, qui refusent la partition du monde, qui refusent la vassalisation à laquelle on voudrait parfois nous attraire, c'est cela qui nous lie. É o terceiro submarino construído ao abrigo do programa iniciado pelos 2 países em 2008. Lula da Silva anunciou que um 4º submarino será lançado no próximo ano. Na visita de 3 dias ao território brasileiro, Macron esteve também na Amazónia. A França e o Brasil anunciaram um investimento de 1.000 milhões de euros para combater a desflorestação. Russian President and other senior Kremlin officials appear to be struggling to maintain a consistent rhetorical line about the Crocus City Hall attack, indicating that the Kremlin has not fully figured out how to reconcile its information operations with the reality of its intelligence and law enforcement failures, says the Institute for the Study of War. Belarus President Alexander Lukashenko said that the Crocus City Hall attackers originally fled toward
Belarus, not Ukraine, directly undermining the Kremlin narrative on Ukraine's involvement, possibly to head off questions about why the attackers headed toward Belarus in the first place. Geolocated footage from the 23rd of March shows Russian personnel capturing the 4 attackers in a forest area along the E101 highway, about 20 kilometers southeast of Bryansk city. The geolocated place of capture is about 95 kilometers from the Ukrainian border at the closest point, or 130 kilometers from where this highway crosses into Ukraine. This point is notably about 124 kilometers from the Belarus border and about 25 kilometers away from the A240 highway that runs into Gomel in Belarus. Now, Lukashenko's statement about the activation of Belarus personnel suggests a scenario in which the attackers were initially traveling along this highway toward Belarus, but saw roadblocks or other deterrents and shifted their course east through forest roads into the E101 route. Lukashenko has very little evident incentive to lie about the facts of the attack in this way, states the Institute for the Study of War. And while his claim subverts the standing Kremlin narrative, it reduces his vulnerability to Kremlin efforts to use non-public information about the attackers' original escape plans to pressure him in the future. O Instituto de Kiel, na Alemanha, reduziu para 0,1% as previsões para a economia do país em 2024. No relatório anterior, no outono, o mesmo grupo tinha antecipado um crescimento de 1,3% para este ano. A revisão em baixa está mais em linha com as previsões do governo alemão. Na semana passada, Berlim apontou um crescimento do PIB de 0,2%. Die Wirtschaft in Deutschland ist angeschlagen. Eine bis zuletzt zähe Konjunkturschwäche geht mit schwindenden Wachstumskräften einher. In der lahmenden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung überlagern sich also konjunkturelle und strukturelle Faktoren. Zwar dürfte ab dem Frühjahr eine Erholung einsetzen, die Dynamik wird aber nicht allzu groß ausfallen. Para 2025, o Instituto de Kiel prevê um crescimento de 1,4%. A Alemanha, a maior economia da Europa, tem sofrido com o aumento dos custos da energia e uma inflação elevada. Os estudantes da União Europeia poderão em breve obter um diploma europeu especial, revelou quarta-feira a Comissão Europeia. As universidades dos 27 Estados-membros uniram-se para oferecer programas conjuntos reconhecidos em todo o bloco. O Executivo considera que poderá ser um dos projetos mais reconhecidos ao nível do que é o espírito comunitário. This, I'm convinced, will be the next big thing in the process of a Europe that is understandable. The European degree will find its place next to Schengen, next to Erasmus, next to the single market, next to the euro, as concrete European accomplishments. Para obter este diploma, os estudantes devem frequentar universidades em mais do que um país da União Europeia. Não está previsto um pacote adicional de financiamento para o programa, o que poderá dificultar o acesso de alguns estudantes com menos capacidade económica. Mas o Executivo não considera que haverá discriminação. I think that what we're doing here today is only contrary to an elitist approach. It is all-inclusive and open to anyone, to any university from any member state. Este programa complementará o Erasmus+, que tem um pacote financeiro de 26,2 mil milhões de euros para 6 anos. No âmbito do Erasmus, os estudantes podem receber bolsas de até 390 euros mensais. Ainda não existe um reconhecimento automático de diplomas académicos em toda a União Europeia, pelo que o projeto poderá ser de difícil concretização. Alguns Estados-membros também temem que a Comissão Europeia possa estar a ser demasiado intervencionista, já que a educação é um domínio de competência nacional. A tecnologia usada para o carro voador fabricado na Eslováquia foi vendida a uma empresa chinesa. O montante não foi revelado. A licença é válida apenas para uma área geograficamente limitada. O protótipo 1 do carro voador descolou num voo de teste em junho de 2021. O cofundador da empresa completou em 35 minutos o trajeto entre a cidade eslovaca de Nitra e o aeroporto de Bratislava. São pouco mais de 90 quilómetros. Nos Países Baixos, uma outra viagem futurista.
O novo centro europeu da Hyperloop abriu as portas para os primeiros testes esta quarta-feira. Fabrica cápsulas que circulam a velocidades de cerca de 700 km por hora. I expect by 2030 you will have first Hyperloop routes of maybe 5 kilometers in which we will actually be transporting passengers. And actually there's already preparations being done for such routes in, for example, Italy or India. O Hyperloop é um conceito documentado por Elon Musk em 2013. Na altura, o empresário norte-americano dizia poder transportar passageiros ao longo dos 645 quilómetros entre Los Angeles e São Francisco em meia hora. O progresso, no entanto, tem sido lento. A Geórgia vai estrear-se no Euro 2024 depois de ter derrotado a Grécia por 4-2 nas grandes penalidades na terça-feira. Após a bola rolar durante 90 minutos sem golos em nenhuma das balizas, o desempate nos penaltis deu a vitória à seleção da Geórgia, com mais de 50 mil adeptos a festejar a conquista. ახალებული ვართ ფაქტია მთელი საქართველოს ისტორია დავწერეთ და იმედია გერმანიაში იგივე წარმატებას მივაღწევთ. საქართველოს გაუმარჯოს! მადლობა ბიჭო, მადლობა გულშემატკივრებს და წინ ევროპის ჩემპიონატზე და შევხვდებით პირველი თამაშარი დორტმუნდში. ვიყავით ძმაო ევროპის ნაწილი, დავამტკიცეთ დღეს და ვართ და ვიქნებით. ოცნება ხდა, ოცნება გვიხდა. ყველას გილოთ. Esta é a primeira vez que os georgianos passam uma fase final do europeu após a independência. A competição arranca em junho na Alemanha, onde a Geórgia defrontará a Turquia, Chequia e Portugal numa fase de grupos complicada.